E aí, turma, bem-vindos ao Curta Matemática, nossa 35ª aula sobre função exponencial. Na verdade, nossa 35ª aula no total, nossa segunda aula sobre função exponencial. Agora ficou melhor. Então, vamos começar os trabalhos, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre radiciação. Então, vamos lá. A raiz enésima de um número, A não negativo, é B se b elevado a n igual a A. Na última aula a gente falou sobre potência, então, sendo n maior ou igual a 1. Exemplo, 2 ao cubo igual a 8. Então significa que 2 é a raiz cúbica de 8. Chamamos de radical o símbolo, que é esse símbolozinho aí, né? Esse tracinho que fica sobre o A aí. Aí n é o índice e A é o radicando. Então, isso significa que a raiz de A é igual a B, então implica que B elevado a n igual a A, ok? São como operações inversas. Então, se B maior ou igual a zero. Assim temos também que A na raiz n elevado a n igual ao próprio A, né? Porque você vai elevar n vezes e depois vai fazer o radicão n vezes, então vai ser ele mesmo. Propriedades. Vamos aqui à primeira propriedade. Então, se você tem aí A na raiz n elevado a m, então ele vai ser igual se você multiplicar um número tanto pelo n quanto pelo m. Beleza? Então, vamos aqui a um exemplo. Você tem aí, lembrando que todos os exemplos aqui eu coloquei na raiz quadrada, e ela é a única raiz que a gente pode deixar subentendido, né? Que a gente não precisa escrever o 2 no índice. Mas eu escrevi para ficar simples de mostrar, de exemplificar as ideias. Então vamos lá. E também usei 2 e 3 principalmente porque são números baixos, são mais fáceis para exemplos. Então nós temos aí a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que vai ser igual a raiz de 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3. Não a raiz. Com 2 vezes 3 no índice, né? Você multiplica 3 pelo índice e pelo expoente do 3, que vai ser o próprio 3, né? Ficou meio com emboleiro agora que eu percebi como esse exemplo pode ter ficado meio estranho falando, mas é só olhar no visual, dá para entender bem, eu acredito. Então a ideia é simples, né? Quando você multiplicar um número pelo índice e pelo expoente, não muda o resultado da sua operação. Vamos à segunda propriedade. Temos aí que o produto de A por B na raiz n vai ser igual a na raiz n vezes b na raiz n. Ou seja, você pode tirar cada um dos radicandos para sua própria raiz e fazer o produto delas, que vai ser a mesma coisa da maneira que estava antes. Então, o exemplo aqui que nós temos, a raiz quadrada de 9 vezes 4 é igual a raiz de 9 vezes a raiz de 4. E aí você pode fazer a conta para perceber, né? Do mesmo jeito que as outras todas as outras propriedades, você pode colocar números para tentar. Essa aqui não é diferente. Então, 9 vezes 4 é 36, a raiz quadrada de 36 é 6. O que nós teríamos aqui? A raiz de 9, 3 vezes a raiz de 4, que é 2, 6 também. Então, temos aí uma boa ideia da definição da propriedade 3. Nós temos aqui a propriedade 3, que o A sobre B na raiz n é a mesma coisa que A na raiz n sobre B na raiz n. Então vamos também a um exemplo. Temos aqui 16 sobre 4 na raiz quadrada, vai ser igual 16 sobre 4 igual a 4. A raiz disso é 2. A raiz quadrada de 16 é 4 sobre a raiz de 4, que é 2, também vai dar 2. Beleza? Então, seguindo, vamos à quarta propriedade. Temos aqui A na raiz n elevado a m.
Isso é a mesma coisa que você trazer esse expoente para dentro. Então vai ficar a elevado a m na raiz n. Então um exemplo. Temos a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. E temos também a raiz quadrada de 4 ao cubo. Então é só fazer essa conta e perceber que vai ser a mesma coisa também, beleza? E vamos à quinta e última propriedade, que é quando você tem um radicando dois radicais um dentro do outro, você pode multiplicar os índices e transformar num radical só, como está aí na imagem, né? Você tem o índice P e dentro dele tem um radical com índice N, e aí vai ser a mesma coisa que um radical só com N, o produto de N por P, ok? Então vamos a um exemplo. Temos aqui a raiz quadrada da raiz cúbica de 4, vai ser a mesma coisa que a raiz sexta de 4, a raiz com índice 6. Ok, turma? Então é isso aí. Acabou, foi uma aula bem rápida. Nós ainda vamos continuar nas próximas aulas falando um pouco sobre isso. E lembre-se sempre, curta matemática.